Olha eu aqui de novo falando com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pelo carinho de vocês, de estarem me dando essa oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais amo fazer, que é ensinar. E eu nunca tive a oportunidade de ensinar em sala de aula. Então hoje eu tenho essa oportunidade de ensinar aqui pelo YouTube, passar um pouquinho do meu conhecimento e aprender muito com vocês, principalmente. Hoje eu venho falar com vocês sobre um tema assim muito crítico, muito debatido, muito polêmico, e que graças ao sucesso do último vídeo, algumas mães me procuraram para me perguntar justamente sobre esse tema. Por que não se deve bater em uma criança? Mas não se deve bater nunca numa criança. Na verdade, a gente não deve bater em ninguém, Isso seria apologia a uma violência totalmente desnecessária no mundo que já está virado de pernas para o ar. Eu vou te falar de vários embasamentos, Um deles seria o pedagógico. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Jean-Jacques Rousseau, que foi um famoso filósofo, influenciador no iluminismo, no romantismo suíço, e que ele colocou a forma de educação de uma forma totalmente diferente do que era vista na época. Ele colocou que a educação tem que realmente ser centrada na criança. Você centrando a educação na criança, você terá com certeza um futuro muito melhor. Você terá cidadãos muito melhores. E ele colocou uma forma de educar totalmente diferenciada para a época, que era você respeitar a criança. Ele põe que toda criança nasce boa, o mundo que a corrompe. Nós as corrompemos. Se isso é verdade, se isso é verídico, eu deixo aberta a discussão para cada um colocar sua opinião. Só que eu acredito que a gente corrompe sim, muito, porque nós somos corrompidos. Nós temos várias questões que são mal resolvidas lá na infância, questões de família e tudo mais. E ele põe um outro item, que eu passei por isso na prática, aqui na pele, que é a observação da criança. Você só tem como educar um indivíduo observando ele. Não adianta fazer sermão para crianças de até 8 anos de idade. Elas não vão entender 5% daquilo que vocês dizem. Então, se uma criança pequena bate, agride um amigo, agride um familiar e você dá um tapa de volta, você está ensinando para ela que ela pode bater, ela pode agredir, desde que ela seja maior, desde que ela imponha respeito. Ou você está ensinando ela a se calar diante do mundo, diante das dificuldades que ela tem para colocar para as outras pessoas, diante das próprias dificuldades que ela tem quanto a si mesma, quanto à descoberta dela do mundo como um todo. É só você parar para pensar. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, em todas as situações onde nós vivemos em sociedade, sempre tem uma pessoa que é mais difícil, que você até tem vontade de bater, mas você não bate porque você respeita, porque você aprende a lidar com aquela pessoa. Por que não fazer isso com os nossos filhos? Por que não aprender a respeitar ela do jeito que ela é? Por que não aprender a educá-la com amor, com autonomia, com dignidade, com respeito? Então, por favor, não me venham, não acreditem na história de que apenas um tapinha para corrigir funciona, porque não funciona, tá? O tapinha, um tapinha aqui, um tapinha ali, uma pequena agressão é uma agressão, independente de como for. Então isso não educa, ok? Combinado? Ah, Aline, então como que eu faço com meu filho de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, que eu falo, não me ouve, que eu ponho de castigo, não me ouve, que eu bato e não resolve? Converse com seu filho. Preste atenção nele. O meu primeiro filho, ele não é agressivo, nunca foi agressivo, nenhum dos meus filhos, graças a Deus. Mas ele tinha uma teimosia admirável, E por muitas das vezes ficamos tentados a bater nele, E não era a solução, não foi a solução. Nós precisamos observar ele. Coloquei de castigo, conversei, tirei coisas dele e nada adiantava, nada. Ele continuava teimoso, continuava desobediente. Até que um dia a gente conversando, lendo historinha, e ele sempre representava, toda criança pequena representa suas dificuldades nas próprias histórias, ele representa suas dificuldades nas próprias brincadeiras. Eu percebi que o que afetava o meu filho era deixar as outras pessoas tristes, magoadas. Então, para ele, a causa, a consequência, pior, era magoar alguém.
tem um coração lindo, meu filho. Né? E eu sou mãe babona mesmo, então eu ponho isso pra fora. Então, o jeito que eu tive de educar ele foi esse. Mostrar pra ele que quando ele desobedecia, que quando ele era teimoso, que quando ele era impulsivo, ele deixava alguém triste, ele me deixava triste, ele fazia alguém triste. E com o passar do tempo isso foi melhorando muito. Ele se tornou uma criança incrível, como ele sempre foi, mas que eu não verificava, eu não observei o suficiente. Então a dica que eu deixo para você hoje é essa. Observa teu filho, observa as crianças que te cercam. Não retribua o tapa com outro tapa. Converse, mas lembre-se, discurso não vale. Tem que ser uma conversa breve, uma conversa rápida, na hora em que a criança errou, para que ela possa entender que aquilo que ela fez teve uma consequência negativa. E outra dica que eu deixo, que eu sempre vou deixar uma dica atrelada a alguma arte, algum artesanato, ou a algo palpável, não somente o que a gente fala, o que a gente pensa, não somente as nossas atitudes, é que a criança, dos 2 aos 5 anos, principalmente, ela começa a se identificar muito com historinhas que a gente conta e com as historinhas que ela cria. Então, no meu ateliê, né, isso também com uma base pedagógica, a gente cria muito bonequinha de pano. E muitas das vezes as bonequinhas que eu faço são sem a boquinha. Por que sem a boquinha? Porque a criança que vai imprimir o sentimento dela nessa boneca. Se ela está triste, ela vai conversar com a boneca dizendo que está triste. Se ela está com raiva, ela vai conversar com a boneca dizendo que está com raiva. E por aí vai. A criatividade da criança é muito maior do que a nossa, justamente porque eles nasceram bons. Eles não foram corrompidos ainda por essa sociedade que vive a tolir a criatividade alheia. Então ajude seu filho a se manifestar, a ser quem ele é. Ajude ele a entender tudo que ele está aprendendo nesse mundo. Gente, olha, observa. Se nós que somos adultos aprendemos todos os dias, principalmente com eles, vocês imaginam o quanto que essas crianças não estão aprendendo, tá? Se tiver alguma dica, se tiver alguma dúvida, e essas bonequinhas também servem para meninos, tá? Eu já fiz muitos bonequinhos sem rostinho, só com os olhos, com bochechinha, com a roupinha bonitinha e sem a boquinha. Porque a criança vai imprimir o sentimento que ela desejar. Conta a história para o seu filho, seja amigo, seja parceiro, seja observador. Você sendo um bom observador, com certeza será um ótimo educador, tá bom? Qualquer dúvida deixa aqui no comentário, curte, compartilha, se inscreve, me ajuda a divulgar um pouco mais desses assuntos tão polêmicos que a gente encontra 1000 vídeos no YouTube, mas às vezes um totalmente pedagógico, baseado em pesquisa, e outro totalmente teórico, baseado somente na experiência. Eu estou tentando juntar tudo isso, tá bom? Um beijo no coração de cada um e minha gratidão por todos vocês estarem aqui me assistindo.